Fala aí, torcedor brasileiro, ou se você não é brasileiro, também não torceu por Brasil, paciência, mas peraí, deixa eu arrumar o celular que tá me incomodando pra caramba de meio torto. Mas enfim, vai ficar um pouco torto mesmo. Paciência. O Brasil empatou com a Espanha por 3-3, num amistoso que se teve motivos tristes para ser realizado, que nem deveria acontecer lá na Espanha, né? E eu vou passar rápido por isso, porque é meio absurdo. Mas o jogo em si foi muito bom, foi um jogo muito bem jogado. As duas seleções levaram muito a sério, o que é ótimo, porque eu acho que quando você tem amistosos de preparação em datas FIFA que são curtas normalmente, né? Você tem uma Copa América esse ano, é sempre bom enfrentar seleções fortes e enfrentar a sério, né? Porque não adianta nada você chegar lá e fazer amistosos com Guiné, com, sei lá, Oman. Lembra uma época que o Brasil enfrentou Oman? Sabe, não faz sentido, né? Mas, enfim. E eu vi muita gente até reclamando do jogo contra Marrocos, por exemplo, na outra data FIFA. Marrocos é uma seleção muito bem aceitável, muito competitiva para jogar. Essa fazia até sentido. Mas quando você enfrenta equipes do mais alto escalão, como eu acho que é até o Marrocos, que ninguém chega na semifinal de Copa à toa, e como é a Espanha, a Inglaterra, enfim, é muito bom, é ótimo, inclusive. E o Brasil passou por essa data FIFA vencendo uma rival, empatando com outra em um jogo que, se foi dominado em certa parte do jogo, que eu acho que foi, também foi prejudicado, porque para mim aqueles dois pênaltis marcados contra o Brasil são os pênaltis de Brasileirão. É o tipo de pênalti que se é marcado no Brasileirão eu falo aqui, pô, esse pênalti só é marcado aqui no Brasil, lá fora, na Europa não é. E foi lá na Europa, um árbitro português marcou um pênalti, dois, né, ridículos na Espanha. O primeiro, talvez, tá forçando muito, tá, porque eu não marcaria, se eu sou árbitro eu marcaria, mas enfim. Marcou um pênalti no Yamal, outro no Carvajal e depois um pro Brasil, que foi, porque o Carvajal agarra a perna do Galeno, não tinha nem o que discutir. No primeiro momento eu também até pensei que não foi, mas aí mostra o replay, o Carvajal esticando a mão, aí não tem como, né? Muito pênalti. Mas enfim, deixa o like no vídeo antes, se inscreve no canal, né? Depois dessa introdução pequena. Tô aqui com o meu caderninho para falar as anotações e o Brasil começou mal, né? O Brasil começa mal. Começa com dificuldades para sair da pressão da Espanha. A Espanha coloca muita gente ao redor da bola, né? Quando tem a bola e quando vai pressionar. E o Brasil estava tendo dificuldade para fazer essa transição e sair, né, dessa pressão. E toma o gol, né? No começo, como eu falei, uma jogada ótima do Yamal, que jogou muito bem. O Wendel não conseguiu marcar ele tanto, mas, cara, eu até fiquei pensando, né? Eu falei que eu esperava mais dele no ataque contra a Inglaterra. E defensivamente não comprometeu. Nem acho que ele tenha comprometido hoje também, mas, cara, olha a data FIFA que ele pegou, né? Estreando na seleção aos 30 anos, enfrentando o Phil Foden, que jogava aberto pela Inglaterra, enfrentando o Yamal, que jogava aberto pela Espanha. Então, tem que dar um desconto pro cara. Eu acho que eu poderia ter falado isso no outro pós-jogo. Mas, enfim, o Yamal sofre o pênalti depois, acho que é o Beraldo que comete, né? Que não, comete, né, pro árbitro. Pra mim não foi. Enfim, a Espanha abre o placar, depois continua melhor no jogo, foi um tempo de superioridade da Espanha, tá? O Brasil tava com dificuldade inclusive na transição, tava me incomodando a lentidão das transições do Brasil, tanto para defender quanto para atacar. E não é à toa que teve só uma jogada do Rodrigo, né? Quando ele caiu pela esquerda, fez uma baita jogada, o Vini acabou chutando muito fraco em cima do Unai Simon. E aí o Brasil sofre o gol uma transição, né? O Olmo sai em velocidade, recebe o passe em velocidade, dribla, ele trava antes, né? Antes dele fazer a jogada do gol e sim finalizar, ele dá uma travada, volta, e aí ele faz aquele drible espetacular no Beraldo, e depois dribla o Bruno Guimarães também e faz o gol. Essa transição, essa lentidão para o Brasil voltar e até conseguir fechar a sua linha defensiva, quando fecha, toma o drible e toma o gol. Acho que me incomodou um pouquinho, e não é uma coisa normal dos times do Dorival sofrerem, né? Então, acho que o Brasil está um pouco disperso, talvez, nesse começo, ou não sei se disperso, mas não tão bem, né? Talvez, não sei explicar. Não quero falar desconcentrado, porque eu acho que não estava. Enfim, depois o Unai Simon entrega aquela bola ao Rodrigo com muita categoria completa, né? E aí a gente tem o Brasil de volta ao jogo. E mais do que isso, né? De voltar ao jogo, no intervalo o Dorival faz 4 mudanças que eu acho que dão uma acordada no Brasil e preenchem espaços que não estavam sendo preenchidos. Mas antes de falar disso,
Queria falar que o Paquetá, não gostei muito do Paquetá. Hoje foi uma partida bem abaixo em relação ao jogo contra a Inglaterra, né? É o jogo contra a Inglaterra e até o segundo tempo dele, que foi bem melhor do que o primeiro, mas ele repetiu algumas coisas, tipo, ele deu umas porradas que não precisava, né? De novo, o Paquetá acabou batendo um pouquinho mais, tomou um cartão amarelo. Mas no primeiro tempo achei que ele não estava cumprindo tantos espaços, não estava conseguindo acertar tantos passes importantes, né, interessantes como ele acertou contra a Inglaterra. E aí a gente tem dois problemas também, que para mim foi a atuação fraca do João Gomes, bem abaixo do jogo contra a Inglaterra, né, que se ele tinha sido discreto, mas tinha ido bem, foi bem mal hoje, tanto que sai no intervalo, assim como o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães não conseguiu, muita gente fala, né, ele pega e inverte de primeira, é um pouco da característica dele, ele é muito bom nessa bola longa, essa inversão, hoje ele não conseguiu tanto fazer isso, e sai no intervalo. E aí o Dorival coloca o André, quem mais? O Andréas Pereira, o Endrick e o Ian Couto no lugar do Danilo. O Endrick entra no lugar do Rafinha, que também, Rafinha, péssima data FIFA do Rafinha, né? É um jogador que eu acho que tem uma criatividade interessante, tem uma boa perna esquerda, mas não apareceu, né? Enfim, e o Endrick, com a estrela que tem, mais uma vez a gente fala desse menino que ainda jogou baleado depois, né? Acerta um chute de primeira, um belo gol, empata o jogo. E o Brasil sim foi para cima, começou a pressionar, começou a roubar mais bolas na frente principalmente. E poderia até ter virado com o Rodrigo, né? O Rodrigo faz uma boa jogada pela direita, bate e o Unai Simon faz a defesa. E aí passa um tempinho, uns 10, 15 minutos, o jogo dá aquela controlada, dá aquela equilibrada. E aí que eu acho que entrou... A atuação do Paquetá melhorou um pouco, mas... E aí eu fiquei até pensando, né? Se ele tivesse a atuação que ele teve contra a Inglaterra, talvez hoje ele tivesse vencido. E no segundo tempo achei que faltou um pouquinho dele, porque a gente sabe que ele tem talento para entregar mais. Mas outra coisa que me incomodou um pouquinho, a entrada do André facilitou alguns passes na primeira bola, na primeira pressão do Brasil. Mas para fechar alguns espaços me incomodou também, que acho que faltou um pouquinho dele ali. O Andrés entrou pelo lado esquerdo e entrou muito bem, eu gostei mais uma vez, mas também jogou melhor contra a Inglaterra, o Andrés. Ele ocupou alguns espaços pelo lado esquerdo e a região central ficou sem ninguém. Eu não sei se foi a orientação do Dorival, do André ficar um pouco mais recuado, mais perto do zagueiro, mas me incomodou aquela região ali, tanto que a Espanha conseguiu chutar algumas vezes a gol dali. Mas enfim, uma coisa que complicou o Brasil também foi essa movimentação, essa fluidez dos atacantes da Espanha, né? Eles não trocavam de posição. O Nico Williams, né? Irmão do Iñaki Williams, bem aberto na esquerda e a mala na direita, fazendo a amplitude. Mas o Olmo circulava bastante. E são três jogadores muito habilidosos, né? O Nico e o Yamal ainda mais. Mas o Olmo flutuava pelo meio, então o Brasil teve alguma dificuldade ali nesse tipo de marcação. E até o Beraldo teve principalmente mais dificuldade também nisso. O Fabrício Bruno já nem tanto. Acho que foi o inverso, né? Contra a Inglaterra o Beraldo acho que foi melhor e o Fabrício Bruno um pouco abaixo dele, mas também não foi mal. Só que hoje eu achei um pouco o inverso, né? Enfim. Quem eu falei que jogou mal já, Rafinha, né? Não gostei. O Bruno Guimarães. João Gomes também foi bem abaixo, já falei disso, né? Tô pensando aqui que tinha algum jogador que eu fiz alguma anotação individual, anotação mental, né? Que não escrevi aqui. Mas enfim, então acho que a gente teve destaques positivos, a gente teve uma data FIFA muito interessante. O Bento. Gostei do Bento, tá? Apesar de ter tomado 3 gols, fez boas defesas, principalmente esses chutes de longe. Acho que pode ser um goleiro para uma reposição. É porque hoje goleiro na seleção brasileira é complicado, né? Você tem o Alisson e o Ederson num nível mais alto e mais competitivo possível. O terceiro goleiro vai acabar sendo complicado, mas gostei da data FIFA, acho que ele aproveitou bem a data FIFA. Depois de um tempo... era do Vini também, mas eu vou deixar o Vini por último, que é falar até sobre a questão do amistoso em si. O Galeno estreou bem, né? Arranjou um pênalti, então correndo bastante e tal. E o Dorival troca, né? Depois, o Dorival tira os 3 atacantes e fica com 2 linhas de 4 para marcar. E na frente deixa Andrés e Endrick, ou Endrick e Galeno, enfim. Então, quando ele coloca o Douglas Luiz, né? Então o Brasil fica com 2 linhas de 4 bem fechado marcando. Não gostei tanto porque não adiantou, a Espanha conseguiu continuar chegando ali. Mas a Espanha também substituiu menos que o Brasil, né? Preferiu deixar mais pro final e menos vezes. Mas enfim, repito, acho que foi um jogo bem competitivo, uma data FIFA bem positiva para o Brasil e para o Dorival Júnior. Sobre o Vini Júnior e o amistoso em si, né? Eu acho que é o que o Luiz Teixeira, né, comentarista do Sport TV, falou. Isso foi meio que uma comercialização
do que o Vini sofreu, do racismo que o Vini sofreu, né? Eu já acho errado por aí. Você poderia fazer um amistoso com a Espanha em qualquer outro lugar e não chamar de amistoso contra o racismo, porque as declarações dos jogadores da Espanha, que não tem racismo na Espanha, que isso e aquilo, o próprio jogador brasileiro lá, o Donato, né? Donato, acho que sei lá, falou uma besteira lá também, é complicado, cara, complicado, né? Complicado você marcar um amistoso contra o racismo quando sequer a sociedade e os envolvidos ali não reconhecem que existe o racismo, né? Mas enfim, o Vini não teve uma boa partida, então não teve de novo. Acho que falta ele assumir ainda essa chama, né, de chamar pra ele mesmo, de eu sou o principal jogador da seleção, porque hoje sem o Neymar é ele. Acho que faltou um pouquinho disso. O Rodrigo também às vezes acho que falta disso, mas hoje ele fez uma partida aparecendo mais, uma partida buscando o jogo, conseguindo criar alguma coisa. O Vini tem um desempenho muito abaixo na seleção e acho que hoje ele também teve isso. Mas aí, para finalizar, né, sem querer passar pano para ele, mas eu entendo, hoje talvez fosse uma pressão muito grande em cima dele, toda uma questão psicológica ali, acho que eu não consigo nem julgar hoje que ele foi mal. Claro, comentei isso, mas eu entendo completamente. Não, mas depois da entrevista, vocês viram a entrevista dele chorando e tal, e é complicado, né? É bem complicado passar pelo que ele passa e não deveria passar, né? Não adianta a gente falar que é forte isso e aquilo, o certo era não acontecer, né? Mas, enfim, acho que a data FIFA, tirando isso, a data FIFA foi produtiva, o Brasil enfrentou 2 times muito bons e se saiu muito bem. Se não muito bem hoje, bem pelo menos. Fechou? Comenta aí o que você achou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã cedinho tem pré-jogo aqui de Santos Red Bull Bragantino, decisão, semifinal. E pós-jogo direto lá de Itaquera, você já sabe. Valeu!